Não, a história é assim, o cara, ele tava fazendo um teste de vulnerabilidade, um pen test numa empresa, né? E aí basicamente ele não conseguia achar nada que ele pudesse entrar ali e explorar, né? Daí o que ele faz? Ele pega, ele compra um mouse, tá ligado? Ele compra o mouse, ele abre o mouse e aí ele tira toda a fiação de dentro do mouse e mantém o cabo que sai do mouse para fora, o mesmo mouse. Uhum. E aí ele compra esses adaptadores aí que o pessoal coloca um Cartão SD. cartão SD e aí ele compra, por exemplo, imagina um USB fêmea e macho, né? Uhum. Aí no USB fêmea ele conecta o adaptador, fecha o mouse e põe dentro do mouse. E aí ele pega na parte fêmea, na parte que é macho ele mantém como que é normal. E manda para a empresa, ele descobre só o nome do coordenador de sistemas da empresa. E aí pessoal, tudo bom? Professor Vanderlei Iene aqui da Faculdade V2. Hoje em mais um IVCast, hoje com o nosso convidado, professor Pedro Zuin na área, né? Sempre é o bordão que ele usa. Então na mesa aqui estou eu, professor Vanderlei, professor Gabriel Azevedo e o convidado, professor Pedro Zuin, tá? Hoje o assunto que nós iremos abordar é boas práticas de desenvolvimento e também vulnerabilidades na web, tá? Então vou passar aqui um professor convidado para ele passar um pouquinho da experiência profissional dele, tá? Salve, salve, Dev, tudo bom com vocês? Pedro Zuin na área. Bom, a minha experiência em desenvolvimento, né, foi há mais ou menos uns 7 anos atrás. Eu iniciei no desenvolvimento com a plataforma, para a plataforma desktop, né, atendendo ali pelo menos os primeiros softwares. Comecei com C Sharp, não sei C++, pulei para C Sharp, né? Aí já vi ASP.NET, que daí já entra na parte da web também. Aí comecei a me aprofundar cada vez mais aí no desenvolvimento web, né? No profissional, hoje eu atendo a demanda aqui no grupo V2, como técnico de desenvolvimento, mas também atuei com o desenvolvedor em si, né? Uhum. E é o meu primeiro emprego e talvez o último como desenvolvedor, né? Na área assim, tecnologia. Eu quero me aprofundar também em outras áreas, como as vulnerabilidades e tudo mais, né? Então tenho mais ou menos uns 7 anos aí de desenvolvimento web, que vim aí no longo da carreira estudando as boas práticas de desenvolvimento. Participei de algumas lives, algumas features que teve em São Paulo, alguns eventos, convenções que teve sobre Clean Code, né? Que é o código limpo ali, na verdade. Certo. E com isso aí comecei a querer saber mais sobre não só desenvolver, mas em si também fazer a manutenção no código, deixar o código limpo, uma manutenção futura, alguma coisa que precise de uma feature nova, você conseguir implementar de uma forma mais fácil. Né? Então na área de desenvolvimento é mais ou menos isso. E de linguagem ou plataformas que você está utilizando, já usou o mais recente, foi quais? Hoje atuo na área de desenvolvimento com JavaScript, né? Uhum. HTML, CSS e o JavaScript convencional. Mas eu também já atuei com ASP.NET Core e com C Sharp. Né? Com C Sharp a gente tem ali a base do desenvolvimento, quando você vai começando a construir as telas. Porque o C ainda você vê só partezinha do console, é um pouco meio maçante ali, né? Eu achei pelo menos, né? Agora com o C Sharp eu já consegui ver outros horizontes, né? Foi daí que eu caí no desenvolvimento web. E gostei também da parte do back-end. Minha particularidade, assim, eu prefiro desenvolver para back-end do que para front-end, né? Tá. Mais ou menos isso. Tá, só lembrando aí, pessoal, ele é o Pedro Zuin que fez o curso do MERN, tá? Que tá lá disponível na plataforma Class. Beleza? Então vamos pular aqui para o tema, né? A gente dividiu em 2 partes aqui. Então, o primeiro tema que a gente vai abordar é boas práticas de desenvolvimento. Exato. Bom, boas práticas de desenvolvimento é um tema meio difícil de se falar, né? Porque o que é boas práticas? Para alguns é uma coisa e para outras pessoas é outra coisa, né? Na minha posição, eu acho que um bom desenvolvedor ele tem que vir primeiro ali da parte de orientado a objetos, né? Que você tem alguns pilares ali do desenvolvimento para que outros desenvolvedores possam pegar seu código amanhã, fazer uma manutenção, implementar uma feature nova, alguma coisa que dependa da pessoa olhar o seu código e refatorar aquilo, né? Então, as boas práticas de desenvolvimento, basicamente a gente pega um código ali que ele
foi escrito de uma forma e tenta refatorar ele de uma forma mais simples, mais leve, né? E que seja mais objetivo, porque na verdade o desenvolvimento web, como o usuário ele pode ter o contato através do console do navegador, com os scripts que estão rodando ali, uma pequena parte da regra de negócio, né? Então, nesse caso, a gente tem que se atentar muito para boas práticas justamente pelos pilares da programação, encapsulamento, né? A abstração, polimorfismo, né? E a herança, que são esses 4 pilares, que é basicamente o que você precisa ali para poder deixar o que é regra de negócio, aonde tem que ser regra de negócio, e aquilo que o cliente tem que ver, ele tem que ver só aquilo e ponto, né? Então, essa parte do desenvolvimento web que começa a se tornar um pouco mais difícil. Por quê? Porque você chegar lá, escrever as linhas de código e colocar para funcionar, não é tão difícil assim. Você consegue resolver um problema dessa forma. O grande problema é que quando você for reaproveitar esse código, você vai ter que ficar reescrevendo ele. Muito mais fácil você declarar uma classe, e essas classes têm as regras de negócio lá dentro. Com isso, você chama o método que você precisa, só quando é necessário. Então, nesse caso, que é aplicado as boas práticas, justamente por isso, né? E se der algum bug, alguma coisa que amanhã um cliente fale para você, olha, eu preciso que isso daqui seja implementado dessa forma. Você já sabe aonde você vai mexer, aonde você vai alterar, e você sabe que alterando aquilo, você não vai quebrar toda outra estrutura. Você vai conseguir reaproveitar esse código bem mais, né? E a respeito dessas boas práticas de desenvolvimento também, é muito bom reforçar, claro, para as pessoas que estão assistindo, né, que são iniciantes, não é recomendado, mas os frameworks, né, a estrutura, por exemplo, que o Angular cria para você, quando você vai iniciar um projeto, ele já faz a estruturação de pastas para você, todos os seus serviços, tudo aquilo que é regra de negócio fica mais encapsulado ali. Então você aprende a trabalhar de uma forma clean, né, do clean code, através dos frameworks. É bem mais fácil, porque ele já te joga numa arquitetura pré-pronta ali, né, pré-moldada, onde você só vai incluir seus arquivos e com isso você vai adicionando novas features, novas funcionalidades que você vai conseguir reaproveitar bem mais, né? E a respeito também de uma ótima parte para falar em desenvolvimento, né? Quando nós temos ali uma certa noção do desenvolvimento, fica mais fácil de aplicar e mais fácil de refatorar um código, né? Muitos programadores, acho que o pessoal vai se identificar, quando você pega um trabalho que foi feito por um outro programador e que talvez os design patterns ali, ele não utiliza direito isso, ou ele acaba não explorando tudo aquilo que a ferramenta pode te oferecer para ele, fica muito confuso. Então, a maioria dos programadores que pega ali um desenvolvimento, um código de um outro desenvolvedor reclama porque não é a forma correta, entre aspas, de se desenvolver, né? Mas quando você estuda ali a arquitetura de um framework, você entende qual é o problema que ele soluciona para você, você entende que você passando o código para uma outra pessoa, a pessoa vai falar, não, ó, um serviço está aqui, a autenticação está aqui, eu recebo isso de tal lugar, entendeu? Então aí fica bem mais fácil aí uma manutenção. Legal. Você acha que essa questão, né, eu levo um pouco pro lado assim, da organização do projeto não do projeto burocrático, do projeto técnico. Sim. Estrutura de pastas, módulos, etc. Você acha que pode ter, de repente, assim, determinadas empresas, determinadas equipes utilizam uma determinada estrutura de pasta, outras equipes preferem uma outra estrutura, uma outra organização do projeto, ou você acha que existe um global assim? O global que a gente está meio acostumado é o MVC, né? Que veio aí, né? Ali um pouquinho, pegando um pouco do PHP ali, a estrutura MVC, ela proporciona para você justamente isso, né? A regra de negócio fica dentro do modelo, o controle ele vai fazer ali a intermediação, então ele vai acionar a regra de negócio sem possibilitar que o usuário tenha contato com isso, né? Mas acho que um global é muito difícil falar, né? Lógico que se você tem uma boa noção da estrutura do projeto, você sabe que está trabalhando em Angular, você sabe onde você vai ver os serviços, você sabe onde você vai pesquisar, por exemplo, para um módulo, para um componente, né? Aonde está sendo invocado esse componente, né? Para qual módulo ele está disponível, né? Mas aí quando a gente entra não numa framework tão bem organizado como o Angular, se a gente entrar num projeto em React. Bom, pelo menos a experiência que eu tenho com o React é que ele é tão liberal, mas tão liberal que cada um pode fazer o projeto do jeito que quer. Então, assim, tem pessoas que preferem utilizar uma biblioteca de requisições, tem pessoas que preferem utilizar o próprio fetch do navegador, tem pessoas que preferem organizar em serviços, tem pessoas que preferem organizar em módulos, etc. Então, eu acho que fica um pouco difícil você falar assim,
você quando você sair de um projeto e você entrar em outro, a estruturação vai ser exatamente a mesma. É complicado. É complicado. Muito complicado. Muito complicado. Também porque, como você disse, no React a gente tem a liberdade para poder colocar onde a gente quiser. Onde a gente achar melhor, ali a gente pode colocar. E aí a gente tem que fazer o famoso debug, né? A gente tem que ver onde está chamando para poder ver de onde está vindo o erro. E aí, por isso também que boas práticas de desenvolvimento a gente acaba padronizando, fechando o cerco, né? E cada vez mais a gente vai tendo um padrão, entre aspas, mas é muito difícil de seguir um padrão em si, né? O ideal mesmo, uma boa prática de desenvolvimento, é você comentar de onde está vindo uma informação e para onde ela vai, né? Não precisa também ser um comentário muito extenso. Eu vejo desenvolvedores que escrevem ali 4, 5 linhas de código, comentários. E não precisa ser assim, você apontando de onde vem e para onde vai, o que faz aquilo, tá resolvido. A próxima pessoa que pegar, ela vai bater o olho no código e vai saber, né? Mas é muito difícil padronizar assim, uma estrutura global, né? Eu gosto muito de dar nomes didáticos ao que eu estou utilizando, aos identificadores, né? Por exemplo, você vai criar uma função chamada soma. Eu preciso comentar a função soma, o que ela faz? Não. Realmente. Entendeu? Tem alguns macetes que você vai pegando ao longo do tempo, porque é legal, acho muito interessante, acho muito importante, na verdade, a gente utilizar, a gente seguir normas e guias de estilo de como organizar seu projeto, de como codificar, etc. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece muito, né? Não. Isso é um pouco difícil, refatorar, então é uma coisa que é difícil de acontecer. Nossa Senhora. Então, o que eu recomendo, o que eu faço particularmente, eu adotei o uso intuitivo. Eu utilizo nomes e identificadores intuitivos que permitam que depois a pessoa saiba, olha, isso aqui está no nome que faz. Mesmo que o nome fique um pouco grande, por exemplo, elevar ao quadrado, você sabe que ele está elevando ao quadrado. Buscar o usuário. Você sabe que vai buscar. Exatamente. É verdade mesmo. Os nomes intuitivos, né, também, eles evitam o código sujo, né? Exatamente. Você bate o olho na função, você sabe que ali ele busca um usuário. Get token, por exemplo, sabe que ele vai obter um token do servidor, sabe que ele vai bater lá no servidor, ele vai acionar um serviço, ele vai fazer alguma coisa do tipo, né? Realmente, em relação aos nomes, né, a nomenclatura das variáveis, funções, classes, enfim, ela tem que ser o mais intuitivo possível, né? Não adianta você colocar soma e a função fazer uma subtração. Aí fica complicado. Aí fica complicado. Ou você escreveu o nome da função S, né? Que é soma, é subtração, o que é isso? O que acontece muito, que a gente repara, às vezes o programador fazendo de repente num prazo curto ali, ele coloca uma variável chamada teste. E esse teste, quando você vai ver, a função já está com 200 linhas e ele está usando a mesma variável teste, ainda virou um objeto, virou uma array, e é teste. E aí quando você vai debugar o código, você fala assim, puxa vida, mas teste... É um teste, mas do que é um teste? De teste do quê, né? Exatamente. E realmente, o nome intuitivo é uma ótima prática de programação. Tá, você comentou do tempo, né? Hoje em dia os prazos estão cada vez menores. Sim. A parte do comentário, você acha que por esse problema do tempo do desenvolvedor, do programador, ele às vezes fala, isso aqui eu não vou comentar nada porque está claro para mim que a pessoa que vier depois vai entender. Só que às vezes é claro para ela, uma pessoa que está começando principalmente, vai pegar aquilo lá, não vai ter entendimento. Sim. Essa parte do prazo, né, que os projetos estão cada vez tendo que entregar mais rápido, você acha que atrapalha, né, no desenvolvimento? Eu acho que é mais questão de hábito. Você se habituar a você comentar. Lógico que você não precisa comentar todas as funções. Que nem o Gabs disse, é uma coisa que automaticamente você começa a criar os nomes intuitivos. Mas, por exemplo, existem as funções principais que elas acionam outras funções. E eu particularmente gosto que quando eu vou declarar uma função, que eu sei que essa função não se sobrecarregar, mas ela vai ter muitas outras consultas além do foco principal dela, eu comento na declaração da função. E aí, conforme eu vou adicionando as funcionalidades que eu preciso que sejam acionadas, eu subo um pouquinho na tela e escrevo uma barra, buscando usuários, barra colocando usuários, barra, entendeu? Então, tudo isso a gente acaba se tornando um hábito fazer, né? Justamente por isso, porque existem algumas funções que simplesmente ela vai lá, ela soma, ela verifica se o número é menor que zero, ela verifica se o número é negativo. Então, o próprio nome ali, você vê o retorno da função, você sabe, bater o olho, você sabe o que significa. Só que algumas funções que ali encapsulam mais outras funcionalidades no sistema, né? Que nem, por exemplo, né? Falando de um sistema de estoque, né?
vendas e estoque. Quando você está fazendo o sistema de vendas e estoque, você tem que fazer em uma função, ela chamar a parte do servidor ali, ela tirar um produto do estoque, ela registrar a venda e ela aumentar no caixa. Então são 3 funcionalidades para uma função mãe, que ela tem que fazer essas 3 chamadas. Obrigatoriamente na rotina dela ela vai ter que fazer isso, pelo menos isso. Então aí nesse caso eu comentaria, usaria um comentário, né? E aí a partir disso acaba se tornando um hábito. Você sempre quando você sabe que você vai usar uma função que é grande, uma função que ela é bem extensa, você acaba sempre comentando, né? Mas em relação aos prazos, eu acho que é mais questão de hábito, viu, Wander? Porque dá pra fazer. Do mesmo jeito, o cara que programa ali, ele mal toca no mouse. Ele vai na seta, ele vai no tab, ele vai se achando de uma forma mais rápida, então ele consegue comentar. Os editores também vão completando. Com certeza. Isso aí tá bem mais simples hoje. É mais uma questão, eu diria que é mais uma questão de prática do que de tempo mesmo. Quando no começo é normal, não tem nenhum problema você não ter essa sacada, né? É importante sempre você comentar. E aí com o tempo, com o andar da sua preguiça, você vai começando a entender que é mais rápido você escrever o que já faz direto ali do que você ter que ficar voltando e comentando. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é separar funções grandes em funções menores. Então se eu tenho uma função que, sei lá, calcula a área de um triângulo. Eu não lembro, para o triângulo talvez seja muito simples, mas daria para fazer uma função só. Sim. Mas se você tiver uma função que calcule a área de um objeto tridimensional complexo, você de repente poderia dividir em menores cálculos e reaproveitar, reutilizar. Exatamente. Também hoje em dia nas próprias linguagens a gente tem várias possibilidades. Né? A gente pode, hoje com o async await, por exemplo, você pode fazer uma função esperar a resposta de outra tranquilamente. Você controla esse tempo de execução. Né? Então, se você souber fazer de uma forma bem limpa o código ali, você consegue fazer um código esperar o outro certinho, sempre uma esperando a resposta da outra. Mas assim, claro, né, sem hipocrisia, todo mundo tem aquele dia que você tá com um pouco mais de pressa, você tá ali, tem que entregar isso rápido, aí você vai, faz aquela função que é um monólogo de 200 linhas. Isso acontece com todo mundo, gente. Se você faz esse tipo de função e está assistindo esse podcast, não se preocupe, isso faz parte. Isso faz parte, realmente é normal. Tá, outra pergunta, né? Você falou do código clean, né? Clean. Eu lembro quando fazia desenvolvimento, alguns editores já vinham, eles jogavam para você partes do código, né? Que você ia fazer. Por exemplo, tem alguns que você transformava as imagens já em texto. Só que vinha com um monte de sujeira. Eu lembro lá quando eu fazia faculdade, o professor pegava a linha lá, tinha 200 linhas, tipo, mais da metade era sujeira, comentário do próprio editor que ele jogava. E na época, né, quando fazia ele, quanto mais sujeira de linha tem, mais lento ficaria. Né? Sim. Isso acontece também hoje, tipo, do pessoal, às vezes, colocar tanta informação que pode acontecer do sistema ficar um pouquinho mais lento. Né? Com certeza, né? Hoje a gente tem, como eu tinha dito, a gente tem vários métodos de resolver um único problema, né? Tem uma forma que a programação procedural, né? Que ela vai executando linha após linha, né? Nesse caso, é uma programação, como é que eu posso falar? Um estilo de código um pouco mais difícil de você lidar com o tempo de execução, porque você não tem esse controle, né? Se você tiver ali uma função que ela tem que converter uma imagem para base 64, por exemplo, né? Você vai depender do tempo de resposta dessa função para poder tornar o código, a sua imagem em si, o código que você precisa utilizar, né? Mas existem outros métodos de você conseguir que execute mais rápido, né? Um exemplo bem fácil para a gente entender. A execução com async await que eu comentei, ela não trava o carregamento da página por trás, a DOM, né? Falando do JavaScript, tá? Ela não trava o carregamento do JavaScript por trás, então tudo que é dinâmico vai aparecendo, né? A tela ela é carregada, só que ainda existe uma requisição que está sendo feita em algum local ou alguma função que está executando por trás que ela está esperando uma resposta. Ou seja, o usuário final não percebe isso. Um exemplo que a gente tem também, por exemplo, né, a barra de feed do Facebook. Né?
conforme ela não tá, a página do Facebook ela não está 100% carregada, ela vai carregando de acordo com o que você vai rolando no mouse, né? O scroll. Então ali você chegou no limite, ela vai carregar mais 30 notificações para você no seu feed de notícias, né? E assim vai. Então existem algumas alternativas para poder deixar bem mais rápido um sistema, que o Facebook é um sistema gigantesco, né? Envolve ali praticamente todas as partes de uma programação, né? De um website, ali, de uma rede social. Então você tem como é que eu posso falar? Esses caminhos para poder optar, né? Ao invés de você carregar tudo numa tacada só para o usuário ver, você carrega metade, você faz uma paginação. Então, né, existem as features que você pode utilizar para deixar bem mais rápido o carregamento. Né? Mas ainda acontece, ainda tem muitos sites que você entra e fica um tempinho ali carregando. E aí... Esse exemplo que você comentou, né, da paginação, o Google é assim, né? Você faz uma pesquisa, ele joga lá centenas, milhares de páginas. Exatamente. Né? Tem também, eu lembro, uma vez internamente foi fazer uma e na hora da busca, né, eram muitos clientes que tinham, milhares. Então fazia quebras lá na pesquisa para não puxar, vamos supor, 25 mil clientes de uma vez. Exatamente. Tá. Fica bem mais leve o desenvolvimento e também aquele negócio, você não precisa carregar tudo de uma vez. Você pode informar para o cliente que tem 30 páginas disponíveis ali. E o cliente clicar na 32ª página e aí vai carregar referente à 32ª página. Né? Também tem a respeito de paginação e tudo mais, paginações, legal o conteúdo de reaproveitamento de cache, né? Que hoje é muito utilizado, né? Porque você entra numa página de clientes, que nem você comentou, carrega 25 mil clientes, por exemplo. Não vai mostrar 25 mil clientes, mas que já está carregado, tá. E aí você sai para inserir um produto, por exemplo, quando você volta para a página de clientes, ele vai carregar mais 25 mil. Tá errado, né? O certo é ele já deixar carregado em local storage ali, né? Que é o armazenamento em cache, por exemplo. E aí quando você for consultar, ao invés de ele bater lá na API, puxar os 25 mil resultados, é mais fácil ele puxar os 25 mil que já está carregado e verificar se tem mais um, né? Porque às vezes, muitas vezes o que acontece é que você vai fazer uma consulta e traz o mesmo resultado. A API vai trazer sempre o mesmo resultado, não foi incluído nada, né? Então o reaproveitamento de cache também é muito importante na área de clean code, na hora de você ver o funcionamento ali. Otimizar o sistema. Isso, exatamente. Otimizar o sistema. E ainda mais com o desenvolvimento móvel que tem aí. Antes tinha mais, hoje eu já não sei até que ponto a restrição de dados é importante. Com certeza. Mas é legal você utilizar cache justamente para sanar esse tipo de problema. Porque existem algumas requisições que são pagas, né? Então, por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Se você faz uma consulta de um CPF, né, na Receita Federal, por exemplo, e você quer verificar ali um quadro de clientes, ou verificar alguns CNPJs, e a cada requisição você faz uma requisição e paga 10 centavos, por exemplo, se você fizer 25 mil requisições, toda hora, né? O ideal é que o quê? Faça uma requisição dessa por 25 mil clientes por mês e se tiver alguma alteração, eu pago os 10 centavos que seria a diferença e me traz o 25.001, né? Certo. Entendeu? Então aí nesse caso também é muito importante você dar essa otimizada justamente por isso, né? Tá bom. Mais algo a acrescentar aí? Acho que cobrimos boa parte do assunto de melhores práticas de desenvolvimento. Tem, né? Claro que tem. Sim. Tem muitas formas de lidar com esse assunto. Mas acho que a gente... Vamos avançando. Beleza. Então, como informado, agora a gente vai entrar no tema 2, tá? Vulnerabilidades web. Vulnerabilidades web, né? Isso. Até pegando o gancho das boas práticas, para você não deixar um site ali que envolva pagamento, cliente, ainda mais hoje em dia com a lei LGPD, né? Para você não deixar uma brecha ali para encontrar um problema no seu sistema, uma vulnerabilidade, né? É muito interessante que você usa ali a orientação a objetos, né? Para você poder encapsular. Encapsular, que eu digo, é um pilar, realmente é um pilar, onde você coloca ali a transição de dados sensíveis dentro de um lugar específico e aquele lugar é responsável só por aquilo, entendeu? Então, para que um cliente, para que um cara que saiba mexer um pouco mais não encontre uma vulnerabilidade, é necessário que tenha uma estruturação, igual o Gabs falou, uma segmentação, né, de serviços disponíveis no sistema, para que de fato não ocorra aí um vazamento de dados ou uma coisa muito importante, né? Porque hoje em dia é muito complicado se de repente vazam dados, né,
cliente, se você armazena no banco de dados CPF, RG que não seja criptografado, isso pode dar um problemão muito grande, né? Como a gente vê aí, tem diversas empresas que solicitam o serviço de pen test, né? Por exemplo, eles pegam ali um pen tester, um cara que ele conhece um código, ele conhece por onde explorar as vulnerabilidades, a empresa passa o site para ele e fala, olha, vamos ver até onde você consegue chegar. Aí ele começa a mover os pauzinhos, ele começa a fazer os testes nas funções, né? É muito importante também, até pegando um gancho das boas práticas, aplicar os testes unitários, né? Nas funções. Os testes unitários, eles fazem basicamente ali, ele faz um teste em todas as funções do sistema para ver se está iniciando de um ponto e chegando até o outro sem problema nenhum, sem nenhuma corrupção de dados, né? Se não teve nenhum dado ali quebrado ou uma coisa do tipo. E o cara que ele é profissional em testes, né? Ele vai fazer justamente isso. Ele vai tentar inserir numa função ali um valor que não seja de acordo para ver como que funciona a resposta, né, do sistema, e de acordo com o que a gente tem de vulnerabilidade ali, por exemplo, a gente pode até aplicar um código SQL dentro do banco de dados lá no servidor, né? Então, ou seja, a gente tem que fazer todas essas proteções, né? A gente tem que verificar os dados nos campos, a gente tem que sempre partir ali para o lado do mal também, né? Pensando sempre como a pessoa que está atacando, né? Com mal intencionado. Exatamente, porque afinal o sistema é nosso, então a gente tem que atacar ali de todos os lados para ver até onde a gente consegue chegar. Do que o outro faça. Né? Exatamente, né? Aquele F12 que dá o inspecionar. O DevTools? DevTools. O pessoal às vezes fala que até acha a senha, né, dos acessos. Teve uma galera aí que acabou deixando uns fácil, console.log aí, com umas arrays aí de alguns dados de usuários. É verdade. Já ouvi falar. Tem que tomar muito cuidado. Uma prática, às vezes é uma coisa boba, né? Mas é tão simples você remover os console log do seu antes de subir em produção, né? Tem até script que faz isso. Tem. Você pega um bundle ele refatora o código e tira tudo que é. Tira tudo que é console.log. Tudo console log. Às vezes não é uma vulnerabilidade, né? Mas você acaba exibindo uma informação que você não deveria exibir. Exatamente. Esse negócio do bundle ainda, inclusive essa biblioteca, ela é muito boa, porque você aplica ela ali quando você está subindo para produção, e quando a pessoa vai inspecionar o código, ele refatora o código e deixa tudo numa linha só, né? Então, por exemplo, aquele código que antes era estruturado, bonitinho, né? No seu código, ali no Visual Studio Code, você vai ver normal. Quando ele passa para produção no site, basicamente ele mistura tudo, né? Ele muda os nomes das funções, ele muda os nomes das variáveis, então ele dificulta você entender. Exatamente. Porque o JavaScript ele sofre uma vulnerabilidade, não sei se é vulnerabilidade, porque tem que sempre tomar cuidado quando você desenvolve qualquer tipo de sistema client-side, inclusive se for um sistema que você vai utilizar no seu desktop, se você vai baixar e tal. Mas na web, o JavaScript é muito bem difundido, todo mundo sabe JavaScript hoje em dia. Todo mundo entende um pouquinho, e é uma linguagem que não é difícil de entender. E aí você inspeciona, você tem acesso ao código fonte ali puro. Diferente de muitos do que era feito antigamente, em outros sistemas, onde você tinha que fazer uma engenharia reversa do hexadecimal do executável para você saber o que o cara tinha escrito ali. Exatamente. E na web você tem isso ali puro para você interagir. Então, quando a gente se trabalha com desenvolvimento web, principalmente na parte do front-end, tem que tomar muito cuidado para você não incluir no lado do cliente mais informação. Dados sensíveis, né? É muito complicado mesmo de trabalhar. Porque, como o Gabs comentou, né? Quando você tem um sistema, por exemplo, Windows Form C#, você não tem como você apertar F12 e colocar uns breakpoints ali e ver o que está vindo, né? Porque é o que a gente faz. Como programador, a gente, de repente, num campo que era para vir 1000, veio NaN, not a number. Uma coisa de errado tem. O que a gente faz? A gente abre o DevTools, a gente coloca uns breakpoints e vai executando, vai vendo aonde que ele deu o conflito de informação ali, aonde que está dando o problema, né? Do mesmo jeito que a gente faz para solucionar o problema, tem gente que faz para encontrar um problema, né? E uma das coisas que realmente eu acho que é vulnerabilidade, que seja vulnerabilidade do JavaScript, é você ter a possibilidade de alterar no console. Porque se você trava, né, a execução de um programa e você diz que aquela variável vai receber 10, seu saldo não vai ser 0, seu saldo vai ser 10, entendeu? Então é aí que tem que tomar cuidado. Por isso que entra um bundle, né? O bundle ele vai entrar ali para deixar tudo confuso, para que a pessoa não
acaba não entendendo o que está fazendo aquilo lá. E por isso que é importante o back-end. Importante validar tudo que você recebe. Exatamente. Antes de você trabalhar com o seu banco de dados, você valida tudo Com que você certeza. vai validar. Com certeza. Token, né? Hoje em dia a gente tem diversos métodos aí de autenticação. Mas eu, particularmente, eu uso o JWT. que é o É JSON todo Web mundo Token. usa. Praticamente todo mundo usa. Só que aí eu faço uma criptografia no top secret, deixo certinho, né? Todas as rotas eu peço esse token, quero ver se está válido, quero ver se tem o cara lá, se o cara existe, está autenticado ou não. E é claro, né, na parte do front-end a gente controla a visualização. Então se o cara tem nível para enxergar aquilo que está no menu, se ele está logado para ele enxergar, se ele tem a permissão, né? E o lado do back-end eu vou fazer as mesmas validações. O nível do cara, eu quero saber se ele está autenticado, eu quero saber se ele consegue, se ele tem permissão para fazer isso, né? Com isso, acho que a gente vai cercando cada vez mais, deixando a regra de negócio do lado do servidor, né? E só transitando o necessário ali, acho que fica bem mais prático de aplicar, uma segurança da informação ali na execução do programa, com certeza. Evita muitas possíveis falhas. Muitas, de verdade mesmo. E eu tenho um e-commerce, estou construindo um e-commerce para minha esposa, né? Ela tem uma loja, tudo. E eu trabalho com os dados sensíveis, pagamento e tudo mais. Então, tudo que eu estou fazendo no sistema lá, eu estou fazendo de acordo com a lei LGPD. Justamente para amanhã não tomar um break aí, o site cair, putz, vazou cliente, dados sensíveis, putz, daí é complexo. Então tem que se autentar mesmo para não tomar uma pancada amanhã, né? Exatamente. Tem aquela opção também quando você comentou, né, que às vezes tem o código lá completinho e às vezes não, né, ele fica tipo criptografado, alguma coisa parecida. Tem um que chama Minificar, né? Isso. Isso aí é o que? Minificar, Você pega o código não e... necessariamente ele muda o nome das coisas. Na maioria dos minificadores eles fazem uma alteração de nome de variáveis. Vai dar uma diminuída no mas código. Muitos eles só tiram espaço em branco. Muitos só tiram espaço em branco. Alguns mexem em nomes e tal, identificadores, mas os bundlers acho que tem um papel mais importante do que os minificadores. E mesmo o código minificado, ele é passível de engenharia reversa. Dá pra gente passível mesmo. Porque você pode ver, né? Você pega um bootstrap.min ali, né? E você abre um jQuery em bootstrap.min, por exemplo, né? Você ainda consegue ver o nome das funções e tudo mais. A única coisa que ele vai fazer ele vai tirar os espaços em branco, então ele vai juntar o início de uma linha com o término da outra. Então não vai ficar, né? Aí o cara... A minificação ela é mais para diminuir, hoje ainda para diminuir mais ainda o espaço tem o gzip, mas a minificação ela veio também para ajudar um pouco com a transição de dados, né? Porque você vai buscar um arquivo em um CDN, aí você tem que fazer o download, guardar na sua máquina ali no sandbox do navegador, então toda hora você ficar baixando ali, quanto menor o tamanho, melhor. Exatamente. Ele atende mais, ele vai atender da mesma forma, na verdade, né? Ele só vai diminuir o tamanho do arquivo também, mas a regra de negócio por trás ele vai ser a mesma, ele só vai compactar ali e falar, usa aí, é isso aí. O que eu acho, né, assim, você tem algumas funcionalidades que você tem ou para criptografar ou para dificultar o outro conseguir ver as informações. Mas tem que ver o outro lado também, que é a mesma ferramenta que você usa, o outro, se tiver esse conhecimento, ele pode fazer o reverso, como você comentou. Exatamente. Para poder achar as informações. Às vezes vem alguma coisa quebrada, mas se o cara quiser mesmo pegar e tiver tempo, né, ele vai lá e o que eu gosto sempre de pensar, independente do sistema que eu for desenvolver. Se eu estou desenvolvendo um sistema web, se eu estou desenvolvendo um sistema desktop, um sistema mobile, eu sempre gosto de pensar que qualquer código que eu escrevi para o lado do cliente, ele pode ser interpretado pelo cliente e o cliente pode utilizar da forma que ele quiser. Sempre o cliente, você pode ter 1 milhão de usuários, pode ter um cara que ele vai fazer engenharia reversa do seu código. Exatamente. E ele vai, de repente, pegar informações que você não gostaria que ele tivesse, ele vai expor essas informações na internet e as outras pessoas vão ver. Para isso que existem servidores, para isso que a gente existe o back-end e o front-end. Exatamente. Porque o seu servidor remoto está muito mais protegido do que qualquer mágica que você faça no seu front-end. Exatamente. E inclusive, até puxando um gancho, né, do que o Gabs falou, às vezes não é nem um dado que seja sensível. O nome de um supervisor,
alguma coisa que o cara consiga ligar na central e falar, olha, falei com fulano, a atendente que está do outro lado fala, puta, mas aqui tem um fulano, meu supervisor chama assim. Não, falei com fulano, tá tudo certo, libera para mim de tal cliente, de tal horário. Você consegue, através de uma informação que o cara obteve, ele aplicar engenharia social, que é um outro ramo de vulnerabilidade. Isso não só para a web, né? Você vê hoje em engenharia social, o pessoal ligando, por exemplo, para você, falando que sua filha foi sequestrada, alguma coisa do tipo, né? Então, isso daí é uma engenharia social pura. O cara aplica ali o psicológico, usando informações que ele tem sobre você, né? Ou sobre um sistema, ou sobre o supervisor, ou alguma coisa do tipo, que vai fazer a pessoa que está do outro lado da linha, do telefone, ou de algum outro lugar, ela vai soltar uma verdade ou alguma informação que ele vai usar para coletar mais informação. E é um tema também de vulnerabilidade, né? A gente não, porque, na verdade, não existe um sistema 100% seguro. Quanto mais o ser humano, né? Então, o ser humano, a gente está lidando com a máquina 0 e 1, por exemplo, se a gente mandar 0 ela está esperando 1, ela vai dar negado. Agora, o ser humano, se ele teve uma discussão mais cedo, ela brigou com não sei quem, ela tá um pouco mais mal, ela tá não sei o que, ela pega e tá de saco cheio do serviço de vez em quando, ela já entrega ali o que você precisa e o cara que tá coletando informação, desliga, beleza, vai no sistema aí não é nenhuma falha do sistema, é a falha da pessoa ali por trás, do operador. A falha humana. Exatamente. Que é mais fácil. O sistema contribuiu para gerar. Exatamente. E mais uma dúvida, por exemplo, o código em si, né? Você está fazendo, daí às vezes depois de um tempo outro pega para usar. E essa parte da vulnerabilidade, né? De você às vezes estar com esse código e não estar postado num lugar central. Tá, por exemplo, na sua máquina. Isso aí é um tipo de vulnerabilidade também? Sim e não, né? Depende do que você está utilizando. Porque, querendo ou não, os servidores eles também são máquinas, né? Então, se a gente ali pensar com o lado de eu tenho um servidor em casa e eu estou hospedando o meu sistema no meu servidor, pode ser uma vulnerabilidade, tá? Só que se eu estou trabalhando num servidor cloud, ou seja, se eu tenho um host que faz isso para mim, a probabilidade de dar algum tipo de problema em relação à segurança é um pouco mais difícil disso acontecer, porque a gente está dependendo de uma outra pessoa que já está com um serviço especializado para hospedar tudo aquilo que eu preciso. Então é muito difícil você encontrar hoje um site, por exemplo, que faça o serviço de hospedagem, que não aplique um bundle, que não tenha um requisito no código para você colocar o código no ar no site deles. Porque se ocorre algum vazamento de dados, a primeira coisa que aparece é HostGator, cliente HostGator recebe exploit, não sei o que, entendeu? E os dados são vazados. Depois a gente vai saber qual é a empresa que realmente é a dona do código ali em si, né? Mas dentro de casa ainda a gente costuma falar que é um localhost, né? Eu não divulgo para as outras pessoas, para as pessoas testarem para mim, né? Eu, particularmente, eu fiz isso uma vez nesse sistema que eu estou fazendo para minha esposa. Eu fiz isso e eu gosto bastante de fazer todas as vezes que eu estou desenvolvendo alguma coisa. Eu construo a parte do sistema e aí, em contrapartida, eu construo um robô que força os códigos que eu vou usar minhas carries no banco de dados. Ele força a aplicação nos campos, eu mapeio os campos e passo para ele. Coloco numa lista para ele. Ele mapeia e vai tentando injetar algum código SQL, alguma coisa que seja proveniente de um SQL injection, por exemplo. Né? E aí, se der tudo certo, ele não vai me retornar nada, é simples, bem simples. Mas, se ele encontrar alguma coisa, ele vai travar o código, eu vou ver. Ó, nesse campo, uma pessoa consegue inserir um script, se atentar também naqueles campos que são de upload de arquivo, né? Porque um arquivo .js lá, ele pode ser executável. A partir do momento que você subiu, né? O sistema vai ser responsável para hospedar isso em algum lugar. Onde que vai ser o lugar que ele vai hospedar? Vai ser no próprio servidor? Então a gente tem que tirar da possibilidade da pessoa inserir um script, por exemplo, né? Tudo isso. Mas eu acredito que dentro de casa, assim, quando eu esteja fazendo os testes, não tenha perigo. Perigo mais é quando a gente sobe para algum provedor. Perigo quando a pessoa sobe um código mal intencionado e aí ou você salva no banco de dados. Porque que é o grande problema, né? Hoje as aplicações elas dependem muito de persistência, dependem muito de salvar alguma coisa em algum lugar. Exatamente. Se você está preenchendo o campo nome, no campo nome você injeta, sei lá, vamos dar um exemplo mais prático. Eu estou fazendo um sistema de comentários numa publicação, certo? Eu vou lá digitar meu comentário, tipo um fórum, eu vou lá, coloco meu comentário e no meio do meu comentário eu coloco uma requisição que vai enviar os dados de todo mundo que está naquela lista para um servidor remoto.
A hora que o servidor for trazer, certo? A hora que ele for carregar os comentários, ele vai carregar o meu comentário também. E ele pode entender que o que eu digitei no meu comentário é um código. E a hora que ele injetar aquilo na página web, ele vai ser executado e todo mundo que carregar o meu comentário vai enviar os dados que tiver no local storage, em cookies, em qualquer coisa, vai enviar para aquilo que eu marquei. Então, isso é muito difícil de acontecer hoje. Hoje em dia é muito difícil. Muitas defesas contra essa injeção de script. Inclusive o navegador não aceita muito você injetar script como texto. Não aceita. Então é muito difícil de acontecer, mas já aconteceu. Inclusive tem um vídeo muito legal de um canal do YouTube chamado Computer Files, se não me engano. E um professor lá da Universidade de Nottingham, ele roda um ataque de injeção SQL, é muito legal. Tem alguns sites, eu tenho um site que chama teste.php mesmo. É um site que o pessoal libera e eles vão mudando os firewalls por trás, né? Na máquina que está hospedado isso, eles mudam a regra de negócio. Então, tem época que você consegue dar uma SQL injection, que ao invés de fazer o login, por exemplo, né, numa query, ele vai fazer o quê? O username é igual ao username e password é igual ao password? Então loga. Só que esse código ele é proveniente a erro. Então, por exemplo, se eu colocar username é igual a username e password é igual a password, ou 1 é igual a 1, né? Ele vai falar assim, a senha e o usuário não confere, mas 1 é igual a 1. Então loga. Entendeu? Isso aí é uma SQL injection. Ele vai indicar para o banco de dados que isso aqui pode ser mentira, mas isso vai ser verdade. Então libera para mim se for verdade. Entendeu? Então é que hoje é muito difícil isso acontecer, mas esse site, esse teste PHP, é muito interessante, porque uma vez a cada 2 meses eles mudam o grau do firewall que tem no servidor. Então você já não consegue mais inserir uma SQL injection, ele vai bloquear um usuário que, por exemplo, que você está tentando forçar um brute force, né? Você está tentando rodar um script para puxar, inserir as senhas, né? 3 requisições, ele barra por 30 minutos, umas regras de segurança desse tipo, né? E é muito legal, porque aí esse site se você está querendo, né, ir para a área de pentest, né, de explorar as vulnerabilidades, você consegue testar. E se você está aplicando, né, usando as regras de negócio do site para o seu sistema, você pode colocar também as regras baseadas no que eles têm lá. Mas é muito bacana, esse site é muito legal. Beleza. Mais algo aí para incluir? Acho que foi uma conversa legal, falando de bastante coisa. Tranquilo, legal. Muito, muito feliz de ter você aqui, Pedro. Parabéns pelo curso Merlin, foi um curso muito legal. Gente. Obrigado. Eu fiz, gostei muito. Obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho também e pelos temas abordados, são temas interessantes. Então tá bom, então. Obrigado, galera. Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui no nosso IVCast. Então até uma próxima, tá? Falou, muito obrigado. Tchau. Fui. Não, a história é assim. O cara, ele tava fazendo um teste de vulnerabilidade, um pen test numa empresa, né? E aí, basicamente, ele não conseguia achar nada que ele pudesse entrar ali e explorar, né? Daí, o que ele faz? Ele pega, ele compra um mouse, tá ligado? Ele compra o mouse, ele abre o mouse, e aí ele tira toda a fiação de dentro do mouse e mantém o cabo que sai do mouse para fora, o mesmo mouse. E aí ele compra esses adaptadores aí que o pessoal coloca um cartão SD, e aí ele compra, por exemplo, imagina um USB fêmea e macho, né? Aí no USB fêmea ele conecta o adaptador, fecha o mouse e põe dentro do mouse. E aí ele pega na parte fêmea, na parte que é macho, ele mantém como que é normal. E manda para a empresa, ele descobre só o nome do coordenador de sistemas da empresa. E descobre que o cara joga um LOL, o cara publica no LinkedIn, esse coordenador, algumas conquistas deles no LOL, por exemplo, subir para desafiante, não sei o que. Ele pega, ele compra o mouse tema do LOL, aí ele manda de presente, fala assim, olha, o seu presente por ter chegado ao desafiante no mês tal, manda de presente para a empresa. Aí o cara da empresa recebe, pô, que legal, vamos testar, pega e no computador da empresa. Era um script malicioso, na hora que abre, só abre e fecha um PowerShell assim, tipo. Aí ele, engraçado, porque simultaneamente quando ele envia, ele fica monitorando do PC dele. E aí o PC dele fica pingando o IP que ele tem de conexão lá, fica pingando, daqui a pouco, connection successfully, né? Dá tipo um check, então o cara já tá dentro da rede, entendeu? Nossa, isso é uma coisa que engenharia reversa, eu nunca tinha pensado nisso na vida. Cara, eu também acho que eu nunca ia pensar em fazer isso. Nem eu, a pessoa mandou que eu subi pra desafiante, a pessoa mandou o mouse do LoL, a pessoa mandou tudo.
E eu vi, eu falei, né? Quem que pensa? Quem que tem essa malícia, né? Pô, mas isso é legal pra gente ver, né? Muitas vezes a gente pensa assim, informação é só o que eu digitei num site, loguei e acabou. Informações que você dá pela rede social, que você dá em público, você libera aí de diversas formas publicamente. Nossa. Essas informações também são muito úteis, cara, pra... Porra, sério. Porque como eu falei, às vezes a pessoa não pode até não saber que, por exemplo, uma senha, alguma coisa, mas ela sabe o nome do supervisor, ela sabe o nome do coordenador, aí ela liga na central lá e fala, então, eu queria falar com o Diego, por exemplo. O Diego não está. Não, tudo bem, então aqui é o Marco de tal lugar, e eu tô tentando fazer uma coisa. Você não poderia passar o telefone dele, pessoal? Pra mim é muito urgente, eu tô com uma demanda muito alta aqui. Claro. Já pega o telefone pessoal do cara. Pega o telefone, aí dá uma pesquisada, pega um e-mail, aí tenta recuperar uma senha. Tem diversas features. Esse dia, um tempo atrás, o pessoal atacou os políticos aí usando o SMS, né? Reverse. Que você consegue, as operadoras usam isso, porque a gente tem uma sala com 30 telemarketing, né? Quando elas ligam para alguém, aparece um outro número no seu celular. Tanto é que se você tentar retornar naquele número, você não consegue. E isso daí é como se fosse uma máscara para o número que vai aparecer no celular da vítima. O que eles fazem? Eles praticamente pegam o celular e colocam uma máscara igual do que já tem. O SMS, ao invés de ser enviado para o cara, é enviado para mim de recuperação. Então eu tenho um e-mail, tenho o número do telefone do cara, vou receber o SMS com o código de verificação, eu altero a senha, entro no e-mail, pum, já tô dentro. Entendeu? Então tudo isso aí da engenharia reversa, puta, é uma coisa que, até, se não me engano, até o Wagner comentou uma vez, aqui dentro da empresa, ajudou o pessoal do comercial, principalmente, né, na área de segurança da informação por causa disso. Porque engenharia reversa, o cara vê uma agenda ali de um cliente, o cara vai antes, liga, então tem uma proposta melhor. Então. Aí, você entendeu? Aí você tá enrolado. Aí quando o vendedor vai lá falar com o cara... Já vendeu. Já comprou de um outro cara. Entendeu? Isso aí tudo... Eu tenho uma história minha que aconteceu isso comigo. Eu trabalhava numa empresa, não sei nem se vai incluir, mas eu vou contar pra vocês. Eu trabalhava numa empresa, a última empresa que eu trabalhei. Eu fiz um sistema de controle de estoque pro pessoal em C#, Windows Form, ficou, mano... Peguei as cores do logo da empresa e tal, coloquei, mano, ficou filé. Ficou muito louco. Fiz um nível, então tipo assim, a gente lá, a gente era técnico, né, dos celulares, a gente fazia a manutenção dos celulares, e tinha o pessoal que era avaliador. O pessoal que era avaliador era um pessoal mais antigo de firma. O pessoal que já tinha mais experiência, então os caras pediam no sistema da Samsung por código, bem mais rápido e tal, só que todas as peças que a gente detectava um erro, tinha que ir para eles, para retornar para eles pedirem a peça para o estoque. Então eu fiz um nível de acesso, quando eu peço o avaliador referente àquele celular, ele recebe a notificação, ele aprova. Isso, ele aprova, vê e tal, e você tira uma foto, a gente tinha um celular na bancada nossa, já plugado, né? A gente tirava as fotos e já ia direto pro sistema, já notificava ele clicava no balão do Windows, só subia a notificação, ele via a foto, não, beleza, vou pedir, então já desci do estoque, beleza. Eu, tontão, fui lá apresentar. Chamei os gestores da empresa, não, preciso conversar com vocês e tal. Pô, fiz a maior apresentação, cara. Os caras aplaudiram de pé. Zoom. Verdade, fizeram até isso, beleza. Isso foi uma sexta-feira, cara. Nunca mais eu vou esquecer isso na vida. Só que eu, novão, 19 anos de idade, não sabia nada de patente, nem nada disso daí, fui lá, apresentei na inocência. Os caras contratou uma empresa de TI no sábado, pegaram o meu projeto que estava na minha máquina, apresentaram para os caras e perguntaram, vocês fazem? Faço. Quanto que é? É isso. Tá bom. Na segunda-feira me mandaram embora. Nossa, sério? E eu não tenho patente, não tenho CNPJ nem nada, e mandaram embora. Aí queriam arrumar desculpa, né? Ficaram, não, porque você falta muito. Mas eu não tenho falta. Não, porque você não bate a meta. Mas eu tô em primeiro de produção. Até que eu me liguei, tá ligado? Aí eu virei pro meu gestor e falei, viu, onde que eu assino, irmão? Vai. Por favor, cara. Deixa eu entregar currículo ainda hoje. Eu falei pra ele, por favor, não fica me travando aqui não. Vai, daqui que eu assino, eu vou embora e boa. Eu sei que vocês fizeram, não sou idiota. Cara, aprendi a nunca mais fazer isso, cara. Nunca mais. Coisa, e pelo menos com um contratinho, gostaram? É isso? Ó, então esse contrato, dê uma analisada, o material é meu e vou embora. Entendeu? Porque que eu fiz? Eu sorrateiramente eu passei o sistema do meu PC, eu deixei rodando o back-end lá e tal, e passei o client pro PC do serviço. Só que lá na minha casa eu tenho um Raspberry Pi que roda, que faz o servidorzinho pra mim. Então, tipo, ele ficou ligado lá. Eu não ia desconfiar que os caras iam fazer isso comigo. Pra mim, meu projeto tinha sido aprovado, eu ia implementar e ia dar certo.
Só que o servidor ficou rodando, possivelmente os caras conseguiu apresentar pro pessoal com as requisições sendo feitas. E os caras, não, você faz, qualquer empresa de TI, não era muito complexo o sistema, era simples. Você pega 2, 3 caras, o cara mata isso aí, mas no final de semana o cara faz, entendeu? Puta, E mas aí? que sacanagem dos caras também, meu. Aí não tinha contrato, não tinha patente, não tinha nada. Mas aprendi, entendeu? Aprendi. Nunca dá mole, porque é complicado, né? Esse negócio de sistema é valioso, né? É valioso para as empresas. Para os caras terem ideia para criar é difícil. Aí quando vê um cara que já está com o negócio pronto, fala assim, tchau você, dá seu sistema aí e vamos apresentar para tal pessoa. Mas tá bom.